Você já percebeu como o mundo moderno parece testar a nossa mente o tempo todo? É como se estivéssemos cercados por ruído, opiniões, comparações, distrações, e cada uma delas tentasse arrancar um pedaço da nossa paz. As pessoas confundem gentileza com fraqueza, confundem bondade com submissão, e quando você tenta agradar a todos, acaba se afastando de si mesmo. Mas o estoicismo nos ensina algo que poucos têm coragem de aplicar. A vida não é sobre controlar o mundo, é sobre dominar a si mesmo. Hoje você vai descobrir 15 leis brutais que moldam o verdadeiro equilíbrio interno. Leis que transformam fragilidade em força, reatividade em poder e desordem em clareza. Essas leis servem para quem está cansado de se perder em meio ao caos e quer recuperar o comando da própria mente. Agora, feche os olhos por um segundo e pergunte-se: você vive de acordo com suas leis ou com as expectativas dos outros? Você já reparou como, às vezes, uma única palavra ou gesto é capaz de mudar completamente o seu estado emocional? Alguém te ignora e você perde o foco. Uma crítica injusta e seu coração acelera. Um imprevisto e todo o seu dia parece ruir. O problema não está no que acontece, mas em como você reage. É nesse instante, entre o estímulo e a resposta, que nasce a diferença entre quem comanda a própria vida e quem é escravo das circunstâncias. A maioria das pessoas vive em modo automático. São empurradas pelo que sentem, não pelo que pensam. Se são elogiadas, se exaltam. Se são contrariadas, desabam. Mas o verdadeiro poder está em não reagir por impulso, e sim escolher conscientemente a melhor resposta. O estoicismo ensina que a mente deve ser como um espelho tranquilo. Reflete tudo, mas não se apega a nada. Quando você aprende a respirar, a observar e a decidir com calma, descobre que o controle não está fora, está dentro. Imagine um rei diante de uma guerra. Ele não pode se dar ao luxo de agir no calor da raiva, pois uma decisão precipitada pode destruir seu império. Assim também é você diante dos conflitos diários. Cada discussão, rejeição ou frustração é uma batalha invisível, e quem vence é quem mantém a coroa firme mesmo sob tempestade. O domínio de si não é a ausência de emoção, mas a capacidade de usar a emoção como força e não como prisão. Pense nas situações em que você se deixou levar. Uma resposta atravessada, uma mensagem mal interpretada, uma escolha feita com pressa. Quantas vezes o arrependimento veio logo depois da explosão? A partir de hoje, ao sentir a raiva subir, faça o que os sábios faziam. Pause, respire, reflita. Pergunte-se: isso me fortalece ou me enfraquece? A resposta sincera dessa pergunta costuma ser a chave do autocontrole. E quando você finalmente perceber que ninguém te tira do eixo, que nenhuma ofensa te desestabiliza, entenderá que dominou algo que a maioria nunca conquista: a si mesmo. Essa é a primeira e mais importante das leis, porque tudo o que vem depois nasce dela. O domínio da reação é o alicerce de toda fortaleza interior. Quem domina suas emoções governa impérios. Quem é dominado por elas vive como servo de si mesmo. A dor é inevitável. Ela faz parte do ciclo da vida tanto quanto o ar que você respira. Todos sofrem. A diferença é que alguns usam a dor como desculpa para desistir, enquanto outros a transformam em combustível para evoluir. O estoicismo ensina que o sofrimento não é o inimigo, mas o ferreiro da alma, aquele que molda o caráter nas brasas da adversidade. Fugir da dor é recusar o próprio crescimento. Quantas vezes você já se viu paralisado diante de algo que doeu? Um relacionamento que terminou, uma oportunidade perdida, uma decepção inesperada. Nesses momentos, o impulso natural é se fechar, reclamar ou buscar distrações para esquecer. Mas isso apenas prolonga o sofrimento. A mente sábia entende que a dor é uma professora exigente e suas lições nunca vêm embaladas em conforto. Cada lágrima, cada queda, cada frustração pode ser usada como matéria-prima para o seu fortalecimento. Imagine o aço sendo forjado. Ele só se torna resistente quando enfrenta o fogo. Da mesma forma, é no calor das provações que o ser humano descobre a própria resistência. Quando tudo está bem, ninguém evolui.
É quando o chão desaparece que você aprende a construir asas. O estoico não se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que isso quer me ensinar? Essa mudança de pergunta é o ponto em que o sofrimento deixa de ser peso e se transforma em ferramenta de disciplina. Use a dor como mestre de foco. Transforme a rejeição em propósito, o fracasso em estratégia, o vazio em espaço para recomeçar. Faça dela um lembrete diário de que ainda há trabalho a ser feito dentro de si. Cada vez que você escolhe levantar em vez de reclamar, está treinando a mente a ser mais forte do que as circunstâncias. E quando olhar para trás, perceberá que foi justamente nos momentos em que mais doeu que você mais cresceu. A dor não te destruiu, ela te forjou. Ela não veio para te punir, mas para te preparar. Porque no fim a disciplina é dor domesticada, e quem aprende a domar a própria dor se torna invencível. O sofrimento cessa quando a mente compreende que a dor não é o fim, mas o início da transformação. Vivemos em uma era em que todos querem ser ouvidos, mas poucos querem compreender. A cada crítica, ataque ou mal-entendido, surge o impulso quase incontrolável de se justificar, como se fosse possível convencer o outro com palavras, daquilo que ele já decidiu não enxergar. Mas quanto mais você tenta se explicar, mais perde o controle da narrativa. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em responder com silêncio, não por orgulho, mas por inteligência emocional. Explicar-se demais é um sintoma da insegurança. É como se você pedisse permissão para existir, mendigando aceitação em cada frase. Mas há um tipo de dignidade que só o silêncio preserva. Quando você escolhe não se defender de tudo, começa a entender que nem toda opinião merece ser confrontada e nem toda injustiça precisa ser corrigida de imediato. A verdade, com o tempo, fala por si. E o tempo é sempre o juiz mais justo. Imagine um lago calmo diante de uma pedra arremessada. Ele não reage com fúria, apenas absorve o impacto e volta à quietude. Assim deve ser sua mente. O silêncio é o reflexo do domínio interior. Ele desconcerta quem esperava drama e desarma quem buscava conflito. Falar menos é uma forma de se proteger e, ao mesmo tempo, de se tornar imprevisível. O mistério atrai mais respeito do que a defesa ansiosa. Quando sentir vontade de se explicar, respire fundo e pergunte: estou tentando esclarecer ou apenas ser aceito? Essa pergunta separa a razão da carência. Aprenda a deixar o silêncio trabalhar por você. Ele revela maturidade, autoconfiança e força. E quando você finalmente compreender que não precisa convencer ninguém para ser quem é, alcançará uma liberdade que poucos conhecem. A de não precisar vencer todas as discussões para vencer na vida. O sábio fala apenas quando o silêncio não é mais suficiente, e na maioria das vezes, o silêncio basta. Você já percebeu como algumas pessoas entram na sua vida e de forma quase imperceptível drenam suas forças? Às vezes, não é o que elas fazem, mas o que elas exigem emocionalmente. O tempo que você passa tentando agradar, consertar ou compreender quem não faz o mesmo por você é o tempo que deixa de investir na sua própria evolução. A verdade é dura, mas libertadora. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. Ser seletivo não é arrogância, é sabedoria. Cada conversa, cada convivência e até cada pensamento compartilhado é uma troca de energia. E quando você entrega demais a quem só sabe sugar, começa a se sentir cansado, desmotivado e confuso. O estoicismo ensina que devemos nos proteger das influências que corrompem nossa serenidade. Assim como um jardineiro poda galhos doentes para salvar a árvore, você precisa aprender a cortar relações que te enfraquecem para preservar a própria saúde emocional. Quantas vezes você insistiu em alguém que já demonstrou desinteresse? Quantas vezes ofereceu apoio a quem nunca te apoiou? Essa generosidade sem critério não é virtude, é desperdício. Um coração bondoso sem limites se torna um campo aberto para o abuso. O verdadeiro amadurecimento começa quando você entende que bondade precisa de fronteiras. Dizer não é um ato de amor próprio e afastar-se é, muitas vezes, a forma mais pura de respeito a si mesmo. Seja gentil, mas não disponível a todo instante. Seja empático, mas não permissivo.
O estoico sabe que proteger sua energia é proteger sua clareza mental, sua produtividade e sua paz. Quando você reduz o acesso a quem não soma, começa a atrair naturalmente pessoas que vibram na mesma frequência, leais, sólidas e maduras. E aos poucos, descobre que o segredo da força não está em ter mais conexões, mas em ter conexões certas. Cercar-se de quem te inspira é como respirar ar puro, depois de dias presos em uma sala abafada. É revigorante, é essencial. Amar a todos é virtude. Deixar que todos invadam sua paz é ingenuidade. Proteja sua energia. Ela é o seu maior tesouro. Desde cedo, somos ensinados a agradar. Agradar pais, professores, amigos, colegas de trabalho. Crescemos acreditando que ser aceito é sinônimo de ser amado. E é aí que começa a prisão invisível da aprovação. Você se molda, se cala, se adapta. Tudo para não decepcionar ninguém. Mas no processo, vai se perdendo de si mesmo. O estoicismo nos lembra: quem vive para agradar aos outros, esquece de viver para si. A necessidade de aprovação é um veneno sutil. Ela te faz confundir gentileza com submissão, empatia com medo de rejeição. Você começa a medir seu valor pelas reações alheias. Um elogio te eleva, uma crítica te destrói. Mas um espírito livre não se curva às expectativas do mundo. O respeito verdadeiro não nasce de agradar, nasce de coerência. As pessoas podem até não gostar de você, mas se forem sinceras, vão respeitar quem vive de acordo com seus próprios princípios. Pense nisso. Ninguém respeita quem muda de opinião para se encaixar, quem diz sim quando quer dizer não, ou quem se desculpa por ser autêntico. A aprovação é frágil, muda conforme o vento. O respeito é sólido e atravessa tempestades. Quando você deixa de buscar aceitação, começa a construir algo infinitamente mais valioso: caráter. E o mais curioso é que quando você para de tentar agradar, começa a atrair pessoas que te admiram justamente pela sua firmeza. É um paradoxo poderoso. Quanto menos você precisa ser aprovado, mais naturalmente é respeitado. Isso vale para qualquer pessoa, homem ou mulher, porque a verdadeira força não tem gênero, tem postura. Da próxima vez que sentir medo de desapontar alguém, pergunte a si mesmo: estou sendo fiel aos meus valores ou apenas tentando ser aceito? Essa pergunta, simples e brutal, separa o autêntico do conformado. E lembre-se, quem vive para agradar nunca será livre. Busque ser respeitado, não aceito. A aprovação passa, o respeito permanece. A mente é a sua fortaleza mais valiosa. É nela que nascem suas decisões, seus medos e sua visão de mundo. E ainda assim, é o território que a maioria deixa escancarado para invasões. Opiniões, críticas, comparações e ruídos de um mundo barulhento. Cada vez que você permite que algo externo dite o seu humor, entrega as chaves do seu castelo a estranhos. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio começa quando você ergue muralhas mentais não para se isolar, mas para proteger a sua paz. Imagine sua mente como uma fortaleza em meio a uma tempestade. Lá fora, o caos. Notícias, cobranças, julgamentos, exigências. Lá dentro, o trono da sua consciência, e você sentado nele. As rajadas de vento podem sacudir as torres, mas não derrubar as paredes se forem firmes. Essa é a essência da sabedoria estoica. Compreender que você não controla o mundo, mas controla a interpretação que faz dele. O que te abala não são os fatos, e sim o significado que você lhes dá. Ser mentalmente forte não é ignorar a dor, mas impedir que ela governe o seu raciocínio. É olhar para as críticas e pensar: isso me constrói ou me confunde? É perceber quando uma conversa drena sua energia e ter coragem de encerrá-la. É reconhecer que a mente é como um jardim. Se você não cuidar do que cresce ali, as ervas daninhas da negatividade tomam conta. Comece o dia cuidando da sua mente como um rei inspeciona seu castelo. Vigie os pensamentos, expulse os invasores, limpe os corredores da preocupação e reforce os portões da serenidade. Ler, meditar, silenciar, observar. Tudo isso é manutenção da fortaleza interior. Com o tempo, você vai perceber algo extraordinário. As tempestades não cessam, mas dentro de você reina calma.
E quando o mundo perceber que não pode mais te abalar, você se tornará o que poucos conseguem ser, imutável no meio do caos. A mente protegida é um castelo inexpugnável. Nenhum inimigo entra onde o guardião está desperto. Há momentos em que o maior ato de força não é resistir, e sim partir. Saber se retirar é uma arte que poucos dominam, porque o ego grita para ficar, discutir, provar. Mas quanto mais você tenta se justificar, mais perde o controle. O estoicismo ensina que a sabedoria está em entender o momento de sair sem precisar fazer barulho. Um recuo estratégico não é derrota, é inteligência emocional em estado puro. Quantas vezes você insistiu em um lugar, uma relação ou uma situação onde claramente não era valorizado? A tentativa de ser visto acaba te tornando invisível. A energia que você gasta tentando ser compreendido por quem não quer entender é energia roubada da sua própria paz. A retirada não é covardia, é respeito por si mesmo. O sábio observa, percebe o desequilíbrio e se afasta sem drama, porque sabe que dignidade não se negocia. Pense em um guerreiro que recua para proteger suas forças. Ele não foge da batalha, apenas escolhe lutar onde há propósito. Assim também deve ser com você. Não desperdice munição em guerras que não valem a pena. Às vezes, a ausência fala mais alto do que qualquer explicação. O silêncio após a sua saída é a lembrança de que você era presença e não acessório. Retirar-se com elegância significa sair sem raiva, sem ironia, sem necessidade de vingança. É deixar para trás não apenas pessoas, mas versões suas que já não combinam com quem você está se tornando. E o mais bonito é que quando você se retira, o universo reorganiza o espaço que ficou vazio e o preenche com o que realmente te fortalece. A saída silenciosa é uma mensagem sutil e poderosa. Eu sei o meu valor e não preciso provar isso ficando onde não sou reconhecido. E quando você aprende isso, descobre que a paz que vem depois vale infinitamente mais do que qualquer explicação que você poderia ter dado. Quem sabe a hora de partir nunca perde, apenas preserva o que o mundo ainda não aprendeu a valorizar. O tempo é o único bem que você nunca poderá recuperar, e ainda assim é o que mais se desperdiça. As pessoas tratam horas como se fossem infinitas, mas cada minuto gasto com distrações, dramas ou compromissos vazios é uma fração da vida que não volta. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós é que a tornamos curta por desperdiçá-la. Essa é uma das lições mais brutais do estoicismo. Quem não governa o próprio tempo, vive como servo do tempo dos outros. Pare e pense. Quantas vezes você se pegou dizendo, não tenho tempo, enquanto passa horas em conversas inúteis, rolando a tela do celular ou revivendo problemas que já deveriam ter sido encerrados? A verdade é que o tempo não some. Ele é roubado, muitas vezes, por aquilo a que você escolhe dar atenção. O tempo é um espelho da sua prioridade. O que você alimenta cresce, o que ignora morre. Ser implacável com o tempo é um ato de amor próprio. É dizer não sem culpa. É proteger sua agenda como quem protege uma joia rara. Cada hora desperdiçada em distração é uma hora que poderia ter sido usada para fortalecer corpo, mente e propósito. E o segredo está em pequenas decisões. Acordar 10 minutos mais cedo, planejar o dia, escolher o que é essencial e eliminar o resto. O estoico entende que viver bem não é fazer mais, é fazer o que importa, com presença e intenção. Também é preciso coragem para se afastar de pessoas que não respeitam o seu tempo. Há quem veja sua disponibilidade como fraqueza, quem ocupe seus dias com urgências que não são suas. O sábio impõe limites e entende que o não é uma palavra sagrada, porque cada sim mal dado é um pedaço de vida que você entrega a alguém que não vai devolvê-lo. E quando você começa a tratar o tempo como um recurso sagrado, tudo muda. Você se torna mais leve, mais produtivo, mais inteiro. A vida deixa de parecer corrida porque passa a ter propósito. Ser implacável com o tempo é ser misericordioso consigo mesmo. O tempo é a moeda da existência. Quem o gasta com sabedoria vive 2 vezes. Quem o desperdiça, nenhuma. Muita gente acredita que ser emocionalmente forte
é ser frio, distante, incapaz de sentir, mas essa é uma confusão comum e perigosa. A verdadeira frieza, no sentido estoico, não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É a capacidade de sentir tudo profundamente, mas não se deixar arrastar por nada. Ser frio não é ser gelado, é ser estável, é ter o coração aquecido, mas a mente no comando. O problema é que a sociedade atual glorifica o excesso de emoção, de fala, de reação. Vivemos em uma cultura onde quem grita parece forte e quem mantém a calma é acusado de frieza. Mas a serenidade é o mais alto grau de força humana, porque só quem se conhece profundamente consegue olhar para o caos e permanecer inteiro. O estoico não reprime sentimentos, ele os entende, filtra e decide o que fazer com eles. Pense em uma chama. O fogo fora de controle destrói tudo. O fogo controlado ilumina e aquece. As emoções funcionam da mesma forma. Se você as deixa comandar, elas te consomem, mas se as domina, elas te fortalecem. Ser emocionalmente equilibrado não significa ser insensível. Significa saber quando agir, quando calar e quando apenas observar. A frieza é, na verdade, calma disciplinada disfarçada de mistério. Isso se aplica a todos os aspectos da vida: relações amorosas, trabalho, família. Quando alguém te provoca, o impulso é reagir, devolver na mesma moeda. Mas a força está em olhar, compreender e escolher o silêncio. Quando algo te decepciona, a mente instável se desespera. A mente treinada observa e segue. A verdadeira frieza não afasta o amor. Ela o purifica, tirando o drama e deixando apenas o que é essencial. E aqui está a grande virada. Quando você se torna emocionalmente estável, deixa de ser previsível. Ninguém sabe te manipular. Ninguém te vê como fraco. Você se torna uma rocha no meio da correnteza. Essa é a frieza estoica, não a do gelo, mas a do aço forjado na calma. A frieza não é a ausência de sentimentos, mas a presença de sabedoria em meio às emoções. O conforto é um veneno silencioso. Ele se disfarça de bem-estar, mas aos poucos enfraquece a mente e o espírito. A cada dia em que você escolhe o caminho mais fácil, renuncia à chance de se tornar mais forte. O estoicismo ensina que o desconforto é o campo de treino da alma. É nele que você descobre do que realmente é feito. Por isso, se deseja evoluir, não fuja da dor. Caminhe em direção a ela. O corpo humano se adapta ao esforço. O espírito também. Quem evita o frio, a fadiga, o silêncio, o tédio, acaba escravo da fraqueza. E a fraqueza nunca avisa que chegou. Ela se instala lentamente, disfarçada de rotina agradável. Mas cada vez que você diz, não aguento, e ainda assim continua, algo dentro de você se expande. A dor física, emocional ou mental é o peso que desenvolve os músculos invisíveis da resiliência. Pense em um rio. Ele só cava seu caminho na pedra porque flui com constância, mesmo diante da resistência. Assim é o desconforto na sua vida. Ele não vem para te punir, mas para lapidar. Um relacionamento difícil, um trabalho que exige mais de você, um medo antigo. Cada desafio é um convite para crescer. O estoico olha para o obstáculo e diz: aqui está a minha oportunidade. Crie o hábito de se desafiar. Acorde mais cedo do que gostaria. Termine o que começou. Diga não ao que enfraquece. Fique alguns minutos no silêncio, mesmo quando a mente quer fugir para as distrações. O desconforto te ensina o que o conforto nunca ensinará, que você é mais forte do que imagina. E quando esse hábito se torna parte da sua rotina, nada mais te paralisa. Porque o desconforto, quando aceito, vira mestre. E o medo, quando encarado, perde o poder. A cada obstáculo superado, nasce uma nova versão sua, mais lúcida, mais calma, mais poderosa. No fim, você percebe que o verdadeiro crescimento não vem do prazer, mas da dor bem administrada. O que hoje te incomoda é exatamente o que amanhã vai te libertar. O desconforto é a oficina onde a grandeza é forjada. Antes que você diga qualquer palavra, o mundo já está te lendo. Sua postura, seu olhar, o ritmo da sua respiração, tudo comunica quem você é, mesmo no silêncio. Há pessoas que entram em um ambiente e automaticamente impõem respeito, não por arrogância,
mas por presença. O estoicismo ensina que a verdadeira autoridade não se declara, ela se sente. E essa força silenciosa nasce do autodomínio. A presença poderosa não vem da aparência, vem da coerência. É o reflexo da mente de quem não precisa provar nada, de quem sabe exatamente o que carrega por dentro. É o olhar firme de quem já enfrentou tempestades e aprendeu a não tremer por qualquer trovão. Homens e mulheres com presença marcante não buscam destaque. Eles irradiam estabilidade. Você confia neles sem saber por quê. E o segredo é simples. Calma é a forma mais alta de poder. Pense em um leão. Ele não precisa rugir o tempo todo. Sua força é silenciosa, mas inegável. Ele domina o território apenas existindo. Assim também é a pessoa que domina a si mesma. Quando você entra em um lugar com serenidade e autoconfiança, não precisa chamar atenção. O ambiente se ajusta à sua energia. A mente centrada projeta respeito naturalmente, porque quem controla o próprio interior não teme o exterior. Cultivar essa presença exige prática. Endireite a postura. Respire fundo antes de falar. Evite gestos nervosos. Escute mais do que fala. Não se apresse. Cada pequeno gesto comunica. Autocontrole. A elegância não está nas roupas, mas no comportamento. A segurança não está no volume da voz, mas na clareza das ações. A presença é um espelho do seu estado interior. Quanto mais calmo você é, mais poderoso se torna. E aqui está o ponto mais importante. Sua presença deve trazer paz, não medo. O verdadeiro estoico não domina pelo peso, mas pela leveza. Ele inspira confiança, não submissão. Ser forte não é intimidar, é ser firme e tranquilo, a ponto de que, mesmo em silêncio, as pessoas sintam que estão diante de alguém que se conhece profundamente. Fale menos, mas que sua presença diga tudo. A calma é a armadura invisível dos que governam a si mesmos. Nem toda coisa que te dá prazer te faz bem. Nem toda companhia que te diverte te acrescenta. O verdadeiro estoico entende que a força interior nasce da purificação constante, da coragem de cortar tudo aquilo que parece inofensivo, mas que, aos poucos, drena a sua clareza e enfraquece a sua vontade. O problema não é cair em tentações, e sim se acostumar com elas. O que começa como distração termina como dependência. Observe sua rotina com sinceridade. Quantas horas você perde rolando telas sem propósito? Quantas vezes se envolve em conversas vazias que te deixam pior do que antes? Quantas pessoas você mantém por hábito, mesmo sabendo que te roubam energia? Cada pequena concessão é uma rachadura na muralha da sua mente. O estoicismo ensina que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo de nada. Eliminar o que enfraquece exige frieza e coragem. É olhar de frente para o prazer momentâneo e dizer, isso me domina. E então escolher o contrário. O café em excesso, o celular que você não solta, a relação que te desequilibra, o pensamento repetitivo que te paralisa, tudo isso é peso que impede a ascensão. Ser forte não é resistir eternamente ao que te faz mal, é retirar do caminho o que nunca deveria estar lá. A mente enfraquece quando se alimenta de excessos, e o mundo moderno vive de excessos, de estímulos, de opiniões, de consumo. Por isso, o estoico busca o essencial. Ele simplifica, limpa, reduz. Cada vez que você elimina algo desnecessário, ganha espaço para o que é vital: paz, foco e energia. Não é sobreviver em privação, mas em clareza. O essencial é suficiente, o resto é ruído. E a transformação acontece quando você percebe que o ato de cortar não é perda, é libertação. O que te enfraquece não merece a sua permanência. O que te prende, te impede de crescer. E o que você decide abandonar hoje será a base da sua força amanhã. Um espírito livre não é o que tem de tudo, mas o que não depende de nada. A leveza é o luxo de quem teve coragem de eliminar o excesso. Em um mundo que confunde bondade com fraqueza, a verdadeira compaixão se tornou um ato de coragem. Muitos acreditam que ser bom é aceitar tudo, ceder sempre e carregar o peso dos outros nas costas. Mas o estoicismo ensina o oposto.
Ser compassivo não é permitir abusos, é ajudar, sem se anular, é estender a mão, mas sem ajoelhar-se. A diferença entre o coração generoso e o coração submisso está na consciência de limites. Você pode amar profundamente e ainda dizer não. Pode perdoar sem permitir que te machuquem novamente. Pode ser gentil e ao mesmo tempo firme. A verdadeira virtude está no equilíbrio entre a rocha e a água, entre a firmeza e a empatia. O sábio sabe quando agir com doçura e quando erguer muralhas. Quantas vezes você foi ensinado a suportar o insuportável em nome da bondade? Quantas vezes acreditou que calar era sinal de maturidade, quando na verdade era medo de confrontar? A compaixão não deve ser usada como desculpa para ser maltratado. O estoico entende que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta, inclusive a si mesmo. Pense em um rio. Ele flui suavemente, mas com força suficiente para moldar a pedra. Assim deve ser a sua compaixão, suave na forma, mas inquebrável na essência. Você não precisa endurecer o coração para se proteger. Precisa apenas conhecer o seu valor. E quando sabe o que vale, para de aceitar migalhas emocionais e passa a doar com sabedoria, não por carência. Ser compassivo é reconhecer a dor do outro, mas sem deixar que ela destrua a sua paz. É saber que você pode curar, inspirar e guiar, mas nunca às custas da própria dignidade. A bondade sem limites se transforma em servidão. Por isso, use a empatia como luz, não como corrente. A compaixão é força controlada. O fraco se curva por medo de perder. O forte ajuda sem se deixar prender. A busca pela perfeição é uma armadilha disfarçada de virtude. Ela promete excelência, mas entrega ansiedade. Faz você acreditar que só será digno quando não errar mais, quando tudo estiver no lugar, quando for admirado por todos. Mas a perfeição é inalcançável e o preço por persegui-la é alto. O estoicismo nos ensina que a força não nasce da ausência de falhas, e sim da capacidade de se manter firme, mesmo em meio a elas. Ser inabalável não significa ser imune à dor, à dúvida ou ao erro. Significa não deixar que essas coisas definam quem você é. O sábio não nega as quedas, ele aprende a cair melhor. Cada erro é um mestre, cada fracasso é uma ponte para a maturidade. O problema não é falhar, é desistir de tentar por medo de falhar. E essa diferença é o que separa o que evolui do que se esconde atrás das aparências. Pense em uma árvore durante a tempestade. Os ventos a curvam, arrancam folhas, às vezes até quebram galhos, mas ela permanece, não porque é perfeita, mas porque é flexível e enraizada. Assim deve ser a sua mente, capaz de se adaptar, mas firme nos valores que te sustentam. A perfeição exige rigidez, a inabalabilidade exige resiliência, e é a resiliência que constrói a grandeza. Na vida real, você vai ser criticado, vai errar, vai decepcionar e ser decepcionado. Mas nada disso precisa te destruir se o seu alicerce for sólido. Aceitar a imperfeição é aceitar a humanidade, e é nela que mora o poder de recomeçar. O estoico olha para a queda sem vergonha, porque entende que até o tropeço faz parte do caminho de quem avança. Portanto, pare de tentar ser impecável. Prefira ser autêntico. Prefira ser constante, prefira ser inabalável, porque quem busca a perfeição vive de aparências, mas quem busca estabilidade vive em paz. A serenidade é a verdadeira vitória sobre o mundo e sobre si mesmo. Não é a perfeição que torna alguém grandioso, mas a coragem de permanecer de pé mesmo quando o mundo desaba. Chega um momento em que você precisa parar de pedir permissão para ser quem é. Enquanto vive tentando seguir o manual dos outros, da família, da sociedade, das redes, dos padrões, a sua essência vai se apagando pouco a pouco. O estoicismo ensina que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que se quer, mas em viver sob o governo da própria razão. Quem não tem princípios próprios vive como folha ao vento, mudando de direção conforme o aplauso ou a crítica. Viver segundo suas próprias leis é escrever, conscientemente, o código que rege suas escolhas. É saber o que é negociável e o que é sagrado. É definir o que você tolera e o que jamais aceitará.
é alinhar palavras, atitudes e valores até que sua vida se torne coerente. E coerência é poder, porque quando o mundo tenta te manipular, é ela que te mantém inteiro. O estoico é soberano de si mesmo, não porque manda em todos, mas porque ninguém mais manda dentro dele. Pense nos grandes líderes espirituais e filósofos. Todos tinham um código pessoal que os guiava mesmo quando o mundo os rejeitava. Jesus, Sócrates, Sêneca, Epicteto, cada um viveu fiel ao próprio princípio, mesmo que isso custasse conforto, aceitação ou até a vida. A integridade é o preço e o prêmio da liberdade. Quando você decide viver segundo suas leis, passa a atrair o que está em harmonia com quem realmente é. Isso vale para tudo: suas relações, seu trabalho, suas metas. Quando o seu comportamento é regido por valores sólidos, você deixa de se perder tentando agradar a todos. E, curiosamente, é nesse momento que nasce o respeito genuíno. As pessoas podem discordar de você, mas sentem o peso da sua firmeza, e firmeza é magnética. Crie o seu próprio conjunto de leis. Seja justo, disciplinado, seletivo, leal, paciente, e siga-as mesmo quando ninguém estiver olhando, porque o verdadeiro caráter é invisível aos olhos, mas audível nas atitudes. Viva de modo que, se um dia o mundo inteiro se voltar contra você, ainda assim você possa dormir em paz, sabendo que não traiu a si mesmo. Quem vive segundo as leis dos outros é escravo. Quem cria e segue suas próprias leis se torna rei, mesmo que reine apenas sobre si. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a disciplina e a mente aberta para absorver reflexões tão profundas. Isso mostra que você não está apenas assistindo a mais um vídeo, mas trilhando um caminho real de sabedoria e crescimento interior. Cada uma dessas 15 leis é uma semente plantada em sua mente, e se você cuidar delas com prática e constância, vai colher algo que poucos alcançam: serenidade, autodomínio e poder sobre si mesmo. E se você deseja continuar expandindo esse conhecimento e levar o estoicismo para a sua vida de forma prática, quero te lembrar que o meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo, está disponível na descrição deste vídeo. Ele é um guia profundo e acessível para quem quer viver com mais equilíbrio, força mental e propósito. Uma verdadeira extensão do que compartilhamos aqui. Aproveite este momento para deixar um comentário e me contar o que mais te marcou neste vídeo. E se você não souber o que escrever, apenas digite gratidão. Assim saberei que você ficou até o fim e faz parte dessa comunidade de mentes que buscam clareza, força e sabedoria. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens edificantes todas as semanas. E, se quiser apoiar esse trabalho e ter acesso a conteúdos e vantagens exclusivas, clique no botão Seja Membro e veja como se tornar um patrocinador deste projeto de transformação intelectual e espiritual. No final deste vídeo, vou deixar 2 novos conteúdos recomendados, com lições que vão aprofundar ainda mais sua compreensão sobre a filosofia estoica e te ajudar a continuar evoluindo em silêncio, com firmeza e propósito, porque a sabedoria não é um destino, é um caminho, e você já está nele.